Entre o episódio 2, O Ataque dos Clones, e o episódio 3, A Vingança do Sith, uma das coisas mais óbvias pra gente, uma das grandes diferenças aí entre os dois filmes, é a mudança dos soldados clones. No episódio 2, eles usam o que a gente chama de a fase 1, né? O Trooper fase 1, e no episódio 3, A Vingança do Sith, eles usam o que é chamado de a fase 2. Essa mudança que foi feita, ela não é somente estética, ela tem vários benefícios ali que vão muito além da estética. São benefícios práticos, né? Benefícios vida real ali, especialmente no meio da guerra. É isso que a gente vai analisar aqui hoje, a diferença da fase 1 para a fase 2. O problema aqui é o seguinte, a maior burrice que os Kaminoanos fizeram durante as guerras clônicas foi se envolverem diretamente ali na construção da armadura dos soldados clones. Todos os outros materiais ali de guerra, né, tanques, naves, o armamento que o pessoal usava, praticamente tudo foi terceirizado. Nessa parte aí os Kaminoanos foram inteligentes, mas quando se tratava da armadura dos clones, nessa parte aí os Kaminoanos erraram porque eles se envolveram diretamente. Os próprios Kaminoanos fabricaram a armadura dos clones. Agora, o problema principal dessa fabricação direta dos Kaminoanos dessa armadura é que os Kaminoanos simplesmente não tinham experiência com humanos. Como consequência disso, os Kaminoanos simplesmente não entendiam a anatomia dos humanos o suficiente. Então, quando essa armadura foi fabricada, ela foi fabricada de uma forma que simplesmente não encaixava legal nas pessoas. Era uma armadura que era extremamente desconfortável. O nível de proteção dela, sim, era realmente, né, super elevado, mas o desconforto era tão grande que muitos clones, eles simplesmente odiavam a armadura. E o problema principal aqui, o número 1, né, um dos maiores problemas que a armadura fase 1 tinha, gente, é sem dúvida o problema da flexibilidade. Por causa dessa falta de conhecimento, né, sobre a anatomia humana, como eu falei, a armadura simplesmente não se encaixava legal nas pessoas, nos soldados. O resultado disso era uma flexibilidade patética. Essa falta de flexibilidade era agravada ainda mais pela falta de modularidade que a armadura tinha. Isso significa basicamente que tudo que tinha na armadura não podia ser alterado facilmente, entendeu? Realmente, né, a armadura tinha benefícios, como por exemplo, ela tinha tanque de oxigênio, né, embutido dentro dela. Isso significa que a pessoa consegue sobreviver no vácuo do espaço com facilidade. Legal demais, a armadura era completamente pressurizada, né? Legal também, né? Ajuda a sobreviver na gravidade zero, ajuda a sobreviver no vácuo do espaço. Só que aí, novamente, né, como essas coisas não podem ser alteradas, isso complica ainda mais a mobilidade do soldado. Imagina, né? O soldado clone já tá com a armadura que não se encaixa muito bem no seu corpo, e ainda por cima essa armadura é pressurizada, ou seja, o cara fica parecendo um astronauta. É realmente ali, gente, uma situação muito complicada. A fase 1, ela realmente precisava ser alterada para a fase 2. Segundo o dicionário visual do Ataque dos Clones, essa falta de customização, falta de modularidade que a fase 1 tinha, ela se estendia até mesmo às cores da armadura. Quando a gente vê o pessoal da fase 2, né, a gente vê ali que uma das coisas mais legais e interessantes é a diversidade de cores, né, que tem na armadura. Cada esquadrão, cada batalhão diferente, todo mundo tem uma cor diferente, né, tem algo ali que faz aquele grupo ser especial, diferente, destacado. Enquanto isso, a fase 1 tinha uma diversidade de cores incrivelmente inferior. Geralmente quem alterava suas cores, né, contrário da fase 2, por exemplo, onde qualquer um podia alterar sua armadura, a fase 1 apenas as pessoas selecionadas ali em um esquadrão, né, um batalhão podia alterar as cores da sua armadura. Então, realmente, é uma customização muito limitada. A motivação principal para essa decisão, né, de não poder alterar as cores com facilidade, como na fase 2, por exemplo, segundo o dicionário visual do Ataque dos Clones, novamente, a razão principal disso é porque o soldado clone, por incrível que pareça, né, vai parecer até estranho falar isso, mas o soldado clone da fase 1, ele queria se aparecer. Ele queria que o oponente, isso está escrito no visual, ele queria que o oponente visse ele, o soldado, muito antes de entrar em contato. É exatamente essa necessidade de ser visto, de espantar o seu oponente, né, de assustar o seu oponente simplesmente com a sua presença, é o que basicamente proibiu, por exemplo, a utilização de camuflagens, esse tipo de coisa. Obviamente, né, os Kaminoanos ali rapidamente viram que foi uma decisão extremamente errada. As guerras clônicas acabaram no final sendo muito mais complicadas do que originalmente foi pensado. Originalmente os Kaminoanos acharam que seria mamão com açúcar, né, uma caminhadinha na praia, facinho, tranquilinho, mas no final acabou sendo algo incrivelmente complexo. Então, alterações ali foram necessárias e então foi criado, né, o que a gente conhece como a armadura dos clones
fase 2. Agora, essa armadura fase 2, por incrível que pareça, ela, comparado com a fase 1 pelo menos, ela é em todos os aspectos superior. É simples assim. A fase 2, ela incorpora todos os sistemas da antecessora, né? A fase 1. Além de ter agora lentes polarizadas no capacete, acolchoamento, uma armadura muito mais leve, muito mais resistente que a antecessora e o mais importante, muito mais bem adaptada para a anatomia humana. Ela se encaixava muito melhor. Então, que de início já trouxe um novo vigor, né? Uma nova vida para o soldado mesmo, um novo nível de confortabilidade. Por si só que a confortabilidade já transforma o soldado em outra pessoa. A confortabilidade no meio de uma guerra é algo essencial. A confortabilidade, ela afeta diretamente o moral do soldado. Então aqui você vai ter um soldado muito mais determinado, muito mais empenhado para cumprir o seu objetivo e a sua missão. Além de estar trazendo essa turbinada aí no moral do soldado, ela também trouxe, por incrível que pareça, uma união maior entre os soldados clones. Qual a diferença aqui? Na fase 1, a diferença de cores que a gente tinha ali era especialmente para diferenciar o ranking que a pessoa tinha, o nível dela ali na hierarquia militar. Agora, na fase 2, as cores diferentes eram usadas para diferenciar a afiliação de unidade da pessoa, em vez de classificação, ranking. O que isso trazia na prática, por incrível que pareça, é aquela mentalidade de tribo que o ser humano tem. Isso fazia com que o clone se sentisse mais unido, né, aos seus camaradas, aos seus companheiros ali de guerra. Você dava à pessoa não só mais autonomia, né, para customizar a sua armadura, mas também dava a ela mais, ao grupo dela especificamente, mais personalidade. Você sem dúvida uniu os soldados ali muito melhor. Próxima grande vantagem da fase 2 vai ser a modularidade. Lembra que eu falei isso anteriormente? Pois é. Com a fase 2, o nível de customização ali era em outro nível. A fase 2 realmente foi feita de uma forma ali muito minimalista, feita com o mínimo necessário para o soldado clone sobreviver no meio de uma guerra. O mínimo. Agora, o nível de customização que você podia adicionar na armadura, eu vou contar pra vocês aqui só algumas das alterações que são possíveis. A cama, por exemplo, né, que é um tipo de tecido de couro que você usa para proteger a perna, faz parte da cultura mandaloriana, mas os soldados clones usavam mesmo só como um acessório, né, só para se exibir. A gente tem também as tão clássicas, né, as ombreiras, que o Capitão Rex, por exemplo, ele adora utilizar ombreiras. É um acessório que pode ser colocado e removido com facilidade. A gente tem eletrobinóculos, por exemplo, e viseiras de sol. Soldados clones snipers e de reconhecimento, por exemplo, são altamente aí conhecidos por usar esses dois acessórios. E até mesmo, né, como eu falei no início do vídeo, o tanque de oxigênio, contrário da fase 1, a fase 2 não tinha o tanque de oxigênio embutido de fábrica, né, dentro da armadura. Isso significava, né, que com a sua modularidade, caso o clone precisasse ficar no vácuo do espaço, né, ou talvez operando dentro de uma nave, praticamente todos eles ali carregavam tanques de oxigênio e conseguiam facilmente encaixar em suas armaduras. Então eu sei o que você tá pensando, né? A fase 1 ela é legal, ela é bonita sim, mas a fase 2 é praticamente assim, em todos os aspectos, superior à fase 1. Mas deixa aí nos comentários, gente, qual a sua armadura favorita? Fase 1? Fase 2 ou a do Stormtrooper, hein? E se você gostou do vídeo, seja customizável, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.